Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos compartilhar a mensagem de Deus dentro do carro. O lugar não importa, o que importa é que nós compartilhemos a mensagem. Hoje nós vamos falar sobre fé e salvação para todos. O texto está em Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 3. E a palavra de Deus diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis. Essa palavra convicção, certeza, ela é mágica no texto. Convicção, certeza de Deus. No mundo que nós vivemos, nós somos condicionados a acreditar no que é possível porque estamos vendo e duvidar do impossível porque não vemos. As nossas afirmações muitas vezes são acompanhadas de provas para provar o que nós afirmamos. Muitas vezes damos provas de coisas visíveis que nem precisavam. Se nós dissermos assim, cheguei atrasado para um encontro com vocês, as pessoas não precisavam nem ouvir essa justificativa porque estavam olhando para o relógio e vendo que realmente já estávamos atrasados. Se nós dissermos assim, eu trouxe as botas, eu trouxe as carteiras, eu trouxe as bíblias, as pessoas procuram com os olhos para ver onde estão. Se não estiver em nossas mãos, elas vão procurar com os olhos. A dificuldade é afirmar coisas que não se veem. A dificuldade é afirmar coisas que são somente provadas pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé é uma coisa espiritual. E a espiritualidade desenvolve-se na vida de cada pessoa diferentemente. A espiritualidade desenvolve na vida da pessoa de forma diferente. É como se hoje uma pessoa tivesse 500 megas de conexão com Deus e outra tivesse ainda com a internet discada. Os mais velhos devem se lembrar daquele barulhinho que o telefone fazia quando a gente queria se comunicar na internet, muitas vezes 10, 15, 20 minutos tentando e ela caía antes da gente conseguir. Passávamos horas para baixar um arquivo. E tem gente que nem aquele barulhinho mais faz, porque não tem conexão com Deus, infelizmente. Fé, espiritualidade. Se a fé é a convicção de fatos que não se veem, é a certeza do invisível, sem fé não se acredita em Deus. Porque Deus não é visível, não da forma que todos esperam e conhecem. Se a fé é o fundamento da esperança, sem fé não temos esperança nenhuma. E o nosso contato com Deus não existe por falta de fé. Então pecamos e nos afastamos de Deus. E quanto mais pecamos, mais destruímos o Espírito Santo de Deus, que poderia ser chamado diante dessa mensagem como o discador espiritual. Com o pecado, a certeza do que não se vê é destruída. Com o pecado, a certeza do invisível é danificada. O pecado enfraquece e compromete a santificação. Até mesmo coisas que recebemos de Deus e não tem nenhuma explicação razoável, ela poderá ser analisada agora como sorte, acaso ou mérito da pessoa que conseguiu. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Mas os que não têm fé,
entende o que de Deus? Os que não têm fé vivem como? Em relação a si mesmo e em relação ao Pai Celestial. Nós precisamos de espiritualidade para viver. Se pela fé entendemos a Deus e a sua palavra, sem fé entendemos quase nada ou nada. Sem fé, o perdão, a salvação, que são palavras da Bíblia, são coisas invisíveis que nunca chegaremos a ver ou sentir. O visível veio a existir das coisas que não aparecem ou que não se veem. Aqui o invisível não significa que ele não existe, simplesmente ele não aparece aos nossos olhos. Nós somos visíveis, nós podemos ser vistos, mas Deus não pode e nem quer. Não pode porque seríamos destruídos pelo seu poder, seríamos destruídos pela sua santidade próxima ao nosso pecado. A santidade de Deus é tão forte que, perto do nosso pecado, nos destruiriam. Queridos, Deus não pode ser visto e não quer, porque ainda não é tempo e não somos merecedores. Vejam esse texto, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Quanto mais queremos ver a Deus para acreditar que ele existe, mais desagradamos a Deus. Quanto mais queremos ver a Deus para acreditar que ele existe, menos acreditamos e menos recompensa teremos. Nós nos aproximamos de Deus vivendo duas condições: fé e santificação. Os dois geram a salvação. Vivendo essas duas condições, somos agraciados pela salvação. Essas duas condições são duas lutas distintas na vida espiritual de cada pessoa. E a fé é um termômetro. A fé determina o grau de santificação de cada pessoa. A fé determina as vitórias e as derrotas na nossa vida espiritual. A fé nos fortalece. O inverso, a falta de fé, nos enfraquece. Chegamos ao fim das nossas existências sem saber nem por que estivemos aqui na Terra. Frustrados, perplexos e assustados, nos vemos fazendo perguntas que não sabemos as respostas. Chegou o fim da nossa vida. E agora? O que acontece? As pessoas ficam furiosas quando percebem que aquela certeza das coisas que viam foi uma ilusão, foi um engano. E esses são os sentimentos que brotam quando chega o fim da nossa vida: frustração, impotência e medo. Tudo o que nós temos nessa vida será tirado, porque nós valemos o que temos. Na morte não temos nada. Para Deus, nós valemos o que somos. E se nós vivemos para não ser nada diante de Deus, porque não temos fé? No texto tem a frase da parábola do filho pródigo. Em Lucas 15, 11, 35, a parábola do filho pródigo fala de dois filhos que um homem tinha, e o mais novo pediu para sair de casa, pediu a sua parte na herança para cair no mundo. E depois de perder tudo, ele, envergonhado, queria voltar para casa. E o pai recebeu, e o pai perdoou. E tem uma frase no texto, bem no finalzinho, que o pai diz assim: coloque um anel no dedo dele.
Sabe por que colocar um anel no dedo do filho? Para dizer quem ele é. Para dizer quem é o pai dele. Para dizer que, como pai amoroso, ele estava perdoando. Nenhum pai quer perder o seu filho por mais pecador que ele seja, e Deus também não quer. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Então precisamos acreditar no que nós queremos. Precisamos lutar pelo que nós sonhamos. Lute porque nada e nem ninguém deve destruir a sua fé em Deus. Essa é e sempre será a diferença entre os que veem a salvação de Deus e os que não veem nada. Deus quer colocar um anel no nosso dedo. Deus não quer nos tratar como escravo, mas como um filho. Deus quer dizer que a tua esperança e a tua salvação é Ele. Queridos, pregando a palavra de Deus, lutando para seguir os conselhos de Deus, eu penso da seguinte maneira em relação à minha vida. Eu sempre me incluo entre os fortes que aceitaram a seguir a Jesus, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas. Eu sempre me incluo entre os fortes que aceitaram seguir a Jesus. E me incluo entre os fracos que precisam sempre da graça e do amor de Deus para prosseguir. Mas Deus nos dá uma arma poderosa, queridos, a fé. E ela está dentro de nós. A fé que me angustia o coração quando eu peco. Mas também uma fé que alegra a minha alma quando eu sou perdoado. Uma fé que me enche os olhos de lágrimas quando eu penso em Jesus na cruz. Mas uma fé que coloca um sorriso no meu rosto quando eu sei que Ele ressuscitou e é a nossa salvação. Tenha fé em Deus e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém?